Povo de Deus, povo consagrado, povo elegido pelo Senhor Jesus Cristo, que Deus os dê saúde e perseverança para vencer os obstáculos desta vida. Povo de Deus, povo que tem pregado e vivido partes da palavra de Deus, porque perfeito é aquele que nos chamou, mas ele pode aperfeiçoar também aqueles que o seguem. Povo do Senhor, estou continuando a mensagem do dia 28 de outubro de 2019, falando do juízo, falando de alertas, não falando contra ninguém, contra a imagem de ninguém, mas falando aquilo que o Senhor nos ordenou, que nós ande como Ele andou, seguindo, o louvando, admoestando com diligência, não olhando para a esquerda, nem para a direita, nem voltando para trás, mas seguindo o reto caminho. Esta é a vontade do Senhor para nossas vidas. A todos os liderados, a todas as igrejas plantadas nessa terra, que Deus vos dê saúde e força para superar e vencer todas as adversidades da vida. Povo de Deus, povo abençoado, Jesus está contemplando todas as coisas. Que Deus nos dê sabedoria para compreender e aceitar as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, porque nenhuma igreja tem a doutrina, porque as doutrinas são bíblicas, mas os homens de Deus, mulheres de Deus, têm colocado as ordenanças divinas dentro da igreja. E se nós não cumprir, se nós não andar em conformidade com a palavra, não existe salvação. Não tem como nós ser salvos. E você vai ver isso, vai ler agora, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 46, que não existe salvação se nós não cumprir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. Verso 46. Veja aí, é o próprio Jesus falando no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. Glória a Deus. Ouvintes do canal Orasmo Oliveira e PDA, ouvintes que têm já deixado o teu escrito e abençoado, que Deus prospere a tua vida espiritualmente, que todos nós possamos alcançar as recompensas celestiais do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes do canal Wilson Valmir, ouvintes do canal Elion Ebenezer, ouvintes do canal Elisa Oliveira, Deus e Amor, todos os canais que têm pregado a verdadeira palavra de Deus, que Jesus os dê saúde, força, graça para superar e para vencer as controvérsias, as más conversações. Você leu com teus próprios olhos ali o próprio Jesus falando que se nós não obedecer o que está nas Escrituras, não temos salvação, povo de Deus. Então que nós não sejamos ouvintes esquecidos da palavra de Deus, mas que nós, com a demonstração, com exortação,
com repreensão da parte do Senhor, nós andamos em temor e obediência à sua palavra. Ouvintes do canal Orasmo Oliveira e Pediá, ouvintes da palavra de Deus, família Deus e Amor, família assembleiana, presbiteriana, quadrangulares, renovadas, batistas, metodistas, luteranas, congregacionais, neopentecostais, igrejas plantadas nesta terra. Segundo São Mateus, capítulo 15, verso 13, que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Mas toda planta que o Pai plantou, esta será arraigada e será cada dia mais abençoada por Cristo Jesus. Povo de Deus, vamos às Escrituras, lá na carta de Tiago, no capítulo 2, verso 13, e ali nós veremos, você vai ler, que o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não obedecem às Escrituras. Esta é uma continuação da mensagem anterior, porque, como eu falei, fica muito extenso as revelações e os mistérios da palavra de Deus para nós transmitir, mas o Espírito Santo continua nos exortando para que nós continue falando mais um pouco do poder da sua palavra, sem interesse nenhum, sem fingimento, mas falando só aquilo que Jesus nos ordena que nós fale, com temor ao nome santo do Senhor Jesus. Carta de Tiago, capítulo 2, verso 13. Glória a Deus. Aleluia. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. O Espírito Santo usando Paulo, falando de juízo. Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado. Aí você leu na carta de Tito, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo ali ademoestando os obreiros, os pregoeiros, as pregoeiras do Evangelho, os ministros da palavra de Deus, que sejam o marido de uma só mulher, irrepreensíveis, filhos obedientes, filhos fiéis. Mas, povo de Deus, o que o Espírito Santo está falando ali? Quem que o Senhor chamou para a sua obra? O obreiro. Que o obreiro tenha compostura, seja firme na sua vocação, com diligência, pregando a palavra, fazendo juízo, pregando o Evangelho.
Porque Jesus disse: eu não condeno o mundo, mas as palavras que eu tenho pregado, essa já tem julgado. Então, povo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está falando claramente. O Senhor está falando ali claramente. O que, povo de Deus? Que se nossos filhos quiserem também estar na igreja, eles têm que ser fiéis, obedientes à palavra de Deus, andando em conformidade com a palavra. Que não possam ser acusados de nada. Sendo crente como o pai e a mãe é fiel, como a mãe é fiel a Cristo, andando em modéstia, como o obreiro, né, andando em modéstia com a palavra, os filhos também têm que andar em conformidade, assim como o pai e a mãe são ministros na casa do Senhor, os filhos também, se quiserem estar na igreja, se quiserem trabalhar na obra de Deus, na seara do Senhor, também tem que ser fiéis igual aos pais, porque pela árvore se conhece o fruto. Então o povo de Deus hoje, muitos têm acusado os obreiros, têm acusado obreiras, têm se levantado contra os pastores. Olha como é que é o filho daquele pastor, olha como é que é o filho daquela missionária, daquele evangelista, olha como é que anda a filha daquele que se diz pregador da doutrina. Povo de Deus, há tempo para tudo. Um dia nossos filhos vão ser chamados para a obra de Deus também. E eles vão ter que ser fiéis. Eles vão ter que ser, como diz a palavra do Senhor, prudentes, andando como Cristo andou. Então vai depender deles se eles querem ou não permanecer na igreja. Porque cada um vai dar conta de si mesmo. Apocalipse fala que estarão grandes e pequenos diante do trono do Senhor. Estamos falando de juízo, da condenação eterna. O apóstolo Pedro foi levado dentro do inferno. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao céu. Recebeu toda a doutrina bíblica. O apóstolo Paulo que colocou as doutrinas bíblicas dentro das igrejas primitivas foi Paulo, ao qual era rejeitado, ao qual era o menor dos apóstolos, ao qual ninguém dava-lhe crédito nenhum, mas foi o apóstolo Paulo que foi revelado toda a doutrina da igreja, e ao qual muitos distorciam as pregações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo convenceu grandes governadores ao evangelho. Muitos aceitaram Jesus pela pregação de Paulo. Então, povo de Deus, não se enganem. Então, povo consagrado de Deus, não se engane, povo de Deus. Saiba separar as coisas. No canal Erasmo Moreira, onde eu perdi a conta do canal, ali está a foto do meu filho com uma boina na cabeça. E ali o Senhor me deu a revelação do juízo sobre os filhos e sobre os pais. Porque muitos têm levantado-se dentro das igrejas condenando os pais. Por isso que muitos obreiros têm saído da igreja. Por isso que muitas obreiras têm saído de dentro da igreja. Povo de Deus, hoje muitos falam assim nas igrejas. Não sei se é só por falar ou tão inspirado. Não estou ponhando dúvida. Mas muitos têm falado, hoje a maior luta é sobre as famílias. E o povo paga. O povo paga grande sacrifício para ver a família liberta, para ver a família salva, sendo que em São Mateus está escrito no capítulo 10, que de graça nós recebemos e de graça é para nós dar. Então, povo de Deus, as cobranças irão continuar pelo evangelho da paz. O Senhor disse claramente que ele veio trazer uma espada na terra, a sogra contra a nora, a filha contra a mãe contra a filha, o filho contra o pai contra o filho, ambos irão a juízo, diz a palavra do Senhor. Irmão entregando irmão, não está assim hoje na igreja? É faques, é calúnia contra o pastor, é palavras maldizentes contra o ministério, é lutas contra os diretores da igreja, é provações que vão. Povo de Deus,
Os filhos acham, agora eu sou de maior, mas existe um que é maior dos maiores, que é o nosso Deus. Então, se nossos filhos escapar da nossa mão, quem vai cuidar deles é Deus, que é o maior dos maiores, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então Ele vai tomar conta, porque os filhos são herança de Deus. E de quem que, glória a Deus, vai ser daí agora a responsabilidade? Ah, mas então quer dizer que eu estou passando a responsabilidade para Deus? Sim, porque é o Senhor que manda na nossa vida. E o Senhor diz que é para nós fazer a vontade dEle, assim na terra como no céu. Então, se nossos filhos quiserem permanecer na igreja, eles têm que fazer a vontade de Deus também. Eles têm que andar no jejum, na consagração, andar com uma veste ordenada, andar como diz as Escrituras, como diz Apocalipse, bem-aventurado aquele que não mostra sua nudez. Nossas filhas não podem pintar o cabelo se elas quiserem ficar na igreja. São Mateus capítulo 5, verso 36. Povo do Senhor, as Escrituras não deixam ninguém enganado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diz o Espírito Santo às igrejas do Senhor na terra, assembleianos, renovada, metodistas, testemunhos de Jeová, igrejas que estão se abrindo a cada dia nessa terra. Povo do Senhor, cuidado com as palavras fingidas. Cuidado, povo de Deus. Aqueles que deixaram o caminho do Senhor agora falam, eu estava na escravidão, eu vivia oprimido. A Bíblia diz que o Senhor não oprime ninguém, que o Senhor não tenta ninguém, povo de Deus. Povo eleito do Senhor Jesus. Povo consagrado de Deus. Jesus está olhando tudo. Em Provérbios fala que tudo que acontece, o povo acusa o Criador. Tudo o que acontece. Povo de Deus, que Deus tenha misericórdia. Hoje muitos têm falado que Deus multiplica, assim como Deus multiplicou lá o azeite da viúva. Eu creio que Deus multiplicou, mas pegue um salário mínimo aí. Pegue um salário mínimo. Aí empreste vasilhas. Aí pede lá pro pastor, olha pastor, o irmão falou que Deus multiplica, né? Ó, eu trouxe aqui um salário pro pastor e trouxe essas vasilhas. Olha aí para Deus multiplicar para mim agora. Eu quero ver agora esse milagre. Se acha, povo de Deus? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o povo do Senhor não tem como escapar do juízo de Deus. Cuidado com as palavras fingidas. No áudio anterior, ali você vai ler vários versículos do capítulo 2 da segunda carta de Pedro, da carta de Tiago. Povo do Senhor Jesus, não se engane. Aquele que há de vir virá com vara de ferro, com justiça para julgar esta terra. E que nós esteja atento, porque a qualquer momento a trombeta pode soar. Vamos às Escrituras, em nome de Jesus. Versículo 7, carta de Tito, primeiro capítulo, versículo 7. Glória a Deus. Olha o juízo de Deus. O Espírito Santo alertando o seu povo. Os liderados das igrejas.
Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado, eleito. Você leu aí, ó, na carta de Tito, no capítulo 1, versículo 7, o que o Senhor está falando do bispo? Dispenseiro, não cobiçoso, não iracundo, não de torpe ganância, não espancador. Povo do Senhor, não bebedor de vinho. Pode notar, povo de Deus, quando uma pessoa bebe, ela bebe, e se você falar para ela no outro dia que ela fez isso e aquilo, ela não se lembra. E assim o Espírito Santo está alertando a igreja. Hoje vai lá um irmão que jejuou 20 dias que seja. Vamos supor que o irmão 20 dias ela estava consagrando, jejuando, buscando o poder de Deus, chorando na presença do Senhor, e Deus lhe dá uma visão. Aí ele chega lá no pastor da igreja, né? Segundo a orientação da igreja, primeiro para contar para o pastor. Falou, pastor Pedro, aproveitando já que o apóstolo Paulo está aí junto com o irmão no escritório, eu quero contar uma visão que eu tive. Olha, pastor, eu vi o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu junto com seus anjos, e eu me atemorizei e vim correndo aqui contar pro pastor, viu, pastor Pedro, viu o apóstolo Paulo. E os irmãos, nossa, que bênção, irmão, que maravilha, né? Glória a Deus. Deus é contigo, varão. Deus te proteja. Deus abençoe teu ministério. Aí o irmão volta para casa. Aí no outro dia ele volta a falar com o apóstolo Pedro. Ô pastor Pedro, e o apóstolo Paulo se eu evangelizar, na outra semana ele está por aí. Pois não, pode falar, servo de Deus. Lembra que eu contei ontem para o pastor que eu vi o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com seus anjos? Ontem o irmão me falou. Eu não me lembro, irmão. Não vi ontem que falei para o pastor, eu não estou lembrado. Eu estava conversando aqui tanto com o apóstolo Paulo que eu não dei muito crédito. A igreja está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? A pessoa, por isso que está ali, está demonstrando ali o pregoeiro, a pregoeira, o cabeça da igreja, que o cabeça da igreja é o pastor, mas o cabeça de todas as igrejas da terra é Cristo Jesus. Então muitos têm agido como se tivesse bebido vinho, tivesse, como diz, né, de ressaca, não se lembra de nada. Lembra que eu contei uma visão lá para o pastor? Eu não me lembro. Ô irmão, lembra que eu gravei lá o testemunho lá, EPDA Revelação Triste 2016? Eu não estou lembrado, irmão. Ô irmão, lembra que eu falei que ia ter divisor na igreja? O irmão me puniu. E eu, irmão, o irmão me contou. Eu não estou lembrado, irmão. Povo de Deus, torpe ganância. Eu fui pregar numa igreja, irmãos, das nossas igrejas mesmo, né? Porque todas as igrejas são de Jesus. E ali eu falando da torpe ganância, e eu via que o irmão dirigente, ele ficava até meio triste, abaixava a cabeça, ele ficava preocupado. Então o que é torpe ganância? Quando a pessoa mais tem, ela mais quer. É hora extra, amanhece, é 2 trabalhos, 3 trabalhos. E para Jesus as pessoas quase não têm tempo. O que é cobiçoso? Vamos supor, chega um membro da igreja que ainda não é um obreiro, não é um dispenseiro ainda da palavra de Deus, né? E ali ele chega com seu carro ali, pode ser até do ano, um carro seminovo. Aí lá o pregoeiro, o dirigente da igreja já olha, já com olhar de cobiça, ó o carrão do varão. E não vai poucos dias ali, aquele pregoeiro, aquela mensageira vai lá e compra um carro um pouquinho melhor, por causa da cobiça. Iracundo, irados. Ô pastor, preciso falar com o irmão. Ó, fala ligeiro aí que só tenho só 5 minutos, irmão, já tenho que sair, tô cheio de problema. E trata às vezes muito com estupidez, né?
não dá muita atenção, e às vezes daí a pessoa desvia, aí o mesmo pregoeiro sobe no altar, os irmãos por qualquer coisa saem da igreja, os irmãos por qualquer motivo estão saindo, só porque não recebeu a paz do Senhor, só porque isso, porque aquilo, muitos falam, o pastor não vai na minha casa, então eu vou sair da igreja. Povo de Deus, é obrigação dos pastores visitar as famílias. O apóstolo Paulo posava na casa dos irmãos. Jesus posava na casa de Lázaro. Visitava de casa em casa, de porta em porta. Ainda está escrito: na casa que chegais, saudeis com a paz do Senhor. Mas se a paz não caber naquele lugar, se não for sobre eles, tornai para vós e batei o pó dos vossos pés e se retirai desta cidade ou desta casa. Então o povo do Senhor, iracundo, cobiçoso, torpe ganância, espancador. Às vezes a pessoa não bate, mas espanca, às vezes com palavras, fala aquilo que o Senhor não mandou falar. Povo de Deus, não se engane, povo do Senhor. O juízo de Deus acontecerá. Ele virá e não tardará. O juízo de Deus não dormita. Povo de Deus, famílias, espero que você possa tocar nas letras vermelhas deste canal e deixar teu inscrito aí, compartilhar esta mensagem do Evangelho, avisar teu irmão, a tua irmã, teu pai e a tua mãe, teu pastor, o obreiro, a obreira, para que entre em reconciliação rapidamente com Jesus Cristo. Quando Jesus falou aquelas palavras, ele estava falando dele mesmo. Se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai ao altar, deixa ali a tua oferta, veja, deixa a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão. Jesus é esse irmão. Quantos que estão revoltados contra Deus? Uns pregando divórcio, outros falando que Deus só quer o coração, outros desfazendo aquele que pregou, outros tirando da memória essa doutrina bíblica da mente de irmãos e irmãs, outros aborrecendo o Espírito Santo, outros entristecendo a santidade de Deus, cometendo torpezas, borrachices, glutonarias desordenadas, sendo amante de si mesmo, mais tendo cuidado do mundo do que com as coisas de Deus, mais ansiosos pelas coisas dessa vida, pelas coisas vindouras que hão de vir ainda, como Cristo ademoestou a sua igreja, como ele deixou para os discípulos ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o povo do Senhor, o Espírito Santo de Deus está nos alertando que nós ande como ele andou. Disse o Senhor: se eu não for, ele não virá. Então o Espírito Santo está aí, semelhante a Jesus. E aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não existe perdão nem aqui e nem no porvir. Povo de Deus. Carta de Tito, capítulo 1, verso 8. Verso 8. Verso 9. Glória a Deus. Louvado seja Deus, igreja.
Glória a Deus. Povo de Deus, ouvintes do canal Erasmo Moreira, ouvintes do canal Wilson Valmir, povo consagrado de Deus, lá do canal Irmão Edilson, zeloso da doutrina, lá os pastores que têm anunciado o Evangelho. E o que está dizendo ali? Aquele verso que foi lido, verso 8 já. Povo de Deus, que o pregoeiro seja hospitaleiro. Hospitaleiro não é que a pessoa vai lá para posar na casa do irmão e já vai lá para passar uns 20 dias, 50 dias, não. Hospitaleiro é receber bem. É receber bem o servo de Deus, a serva do Senhor, com vigilância, tratando bem. Às vezes vai lá o membro da igreja bater na casa do pastor. O pastor, nossa, aquele chato tá aí de volta. Ih, lá tá vindo lá vem problema. Isso não é hospitalidade. E lá já vem trazer umas conversações. Lá já tá vindo já para almoçar ou para jantar. Então, o povo de Deus, ser hospitaleiro é ser diferente. É ser obediente. Como disse Jesus, que ele foi na casa de Simão e aquela mulher começou a chorar e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E Simão se levantou e falou: olha, mestre, se o Senhor soubesse quem é essa mulher. Jesus era hospitaleiro. Jesus era moderado. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrarei descanso para vossas almas. Há muitos atribulados na igreja que não descansam, não tem aquela parada e de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, o pensamento correndo a 1000 por hora, transpassado a si mesmo. E aí Jesus falou: olha, Simão, eu entrei na tua casa e você não foi hospitaleiro. Você nem me deu água para os pés. Porém essa, com as suas lágrimas, com o seu choro, ela lava meus pés e enxuga com seus cabelos. E digo para ela que perdoados estão os pecados dela. Vai, mulher, e não peque mais. É aí que vem mais a ira na casa de Simão, ainda porque eles não eram hospitaleiros. Eles queriam estar do lado das pessoas inteligentes, não é assim hoje? Muitos, por torpe ganância, querem estar do lado daqueles que têm grandes carrões, empresas. E muitos ainda falam: olha, a nossa igreja não tem nenhum empresário. Não tem nada. É da ajuda pobre, R$1, R$2, R$3. Nós vamos sobrevivendo disso. Povo de Deus, a Bíblia diz que muitos se tornaram mentirosos. As igrejas estão cheias de empresários, fazendeiros, pessoas que têm sítio, pessoas que têm estudo, advogados, magistrados, juízes, autoridades. Até hoje o nosso atual presidente, né? Que Deus abençoe a caminhada de cada um. Hoje converteu ao Evangelho, vai às igrejas orar, leva a família. Então, o povo de Deus, eu falo isso com temor a Deus. Então, Simão foi estúpido com Jesus. Ainda falou: mas quem que é esse que até pecado perdoa? Esse homem acho que nem sabe quem que é essa mulher. Jesus é o dono da vida. O Espírito Santo estava ali com Jesus Cristo. Povo de Deus, veja quanta estupidez, quanta insensatez, quanta hipocrisia. Então ali o Senhor está falando, ali o Espírito Santo avisando: ser hospitaleiro. Eu tenho um testemunho de um irmão quando me converti em 95, 94 para 95 eu me converti. Deus me converteu, né? Porque eu não queria ser cristão. Eu passei por uma overdose de drogas, né? Eu fui uma pessoa um rapazinho que
que Deus converteu a minha vida, né? Saí 5 vezes da igreja, mas Jesus me guardou, tem nos guardado, povo de Deus, né? Às vezes eu fico até chateado, porque às vezes eu chego perto de um irmão que nunca saiu da igreja, de uma irmã que nunca saiu do ministério, e às vezes eu fico até de cabeça baixa, em reverência. Que Deus abençoe as primícias do Senhor da igreja, né? Os primitivos que nunca saíram desde a sua conversão, porque eu saí da igreja, mas agora nós estamos aí de volta. Já tenho quase 5 anos no ministério da oração, e vamos orar até o dia que Jesus voltar. Então, povo de Deus, este irmão, ele ia na casa deste pastor, e ele estava desempregado, ele não tinha dinheiro, e ele ia sempre na hora do almoço ou na hora da janta. Então um dia ele ia na hora da janta, ou no outro dia ele ia na hora do almoço. E um dia ele chegou na casa do irmão, e as panelas já estavam sendo postas na mesa, e este pastor da tal igreja, né, comentou com a sua esposa, junto dos seus filhos, falou: este irmão só vem na hora do almoço e da janta na minha casa, né? Falando ali o que não devia para sua esposa e para os seus filhos. E ele estava irritado já. E este irmão ouviu, e ele nunca mais se achegou na casa deste pastor. Aí, depois do testemunho desse irmão, este pastor confessou que sempre deixava um prato sobrando, e sempre deixava um copo, ou deixava o alimento na panela, porque o irmão nunca mais apareceu. E esse pastor continuou fazendo a obra de Deus, e esse irmão foi embora. E esse irmão venceu na vida, e um dia ele voltou lá na igrejinha que ele congregava, e estava o pastor do mesmo jeito, dirigente daquela igreja. E ali ele chegou, né, naquela cidade, viu a igreja e foi no mercado e fez uma compra. Fez uma compra muito grande, comprou de tudo e mandou na casa desse pastor, bem certinho no endereço. E o pastor relutou para não receber aquela compra, mas pensou: bom, já que mandaram para mim, então eu recebo. E foi aquela alegria na casa do irmão desse pastor, e quem será o abençoado, ungido, que mandou essa bênção no meu lar? E à noite aconteceu o culto, e lá estava aquele irmão que comprou aquele alimento e mandou para o pastor. E daí, no meio do culto, aquele pastor se levantou no púlpito e perguntou: quem tem um testemunho para o aumento da fé da igreja? Aí aquele irmão bem simplesinho foi na frente do púlpito: oh, glória a Deus, louvado seja Deus, e falou: olha, eu queria dar um testemunho. Alguns anos atrás eu me lembro que eu passava muita fome, todo dia desempregado, não tinha oportunidade, eu não tinha nada. Eu ia na casa de um pastor, e ali eu sempre almoçava, jantava, eles sempre me recebiam bem. Só que um dia eu achei por bem não ir mais ali naquela casa, porque eu sentia que já era tempo de eu me afastar dali. Mas hoje eu estou voltando nessa cidade e estou agradecendo a esse pastor que está no púlpito, que sempre me serviu um prato de comida e um copo d'água para mim. Que Deus continue recompensando ele muito, muito, porque ele fez por mim. E diz que foi só lágrimas naquele culto, choro, e houve uma grande comoção na igreja. E é isso que está falando a palavra: ser hospitaleiro, ser moderado, não de torpe ganância, não cobiçoso, não invejoso, não iracundo, não de torpe ganância, mas sendo fiel a Cristo Jesus. Então, povo de Deus, que Deus abençoe a todos, que Deus dê vitória a todos que têm peregrinado, tentado cumprir com o ídolo do Senhor nesta terra. Povo de Cristo Jesus, vamos às Escrituras. Aleluia. Versículo 9, primeiro capítulo da carta de Tito.
Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado, você está aí contemplando a palavra de Deus, o que está dizendo ali, o verso 9 da carta de Tito, no seu primeiro capítulo, que o tal pregoeiro se torna poderoso. Isso está escrito lá na carta de Tiago, no capítulo 3, que aquele que refreia a sua língua se torna um varão poderoso. Então vê que as escrituras não mudam, povo de Deus. Então, pregando essa doutrina, né, firmemente, né, obedecendo o ID do Senhor Jesus Cristo, cumprindo com a sua missão aqui na terra, para convencer os contradizentes. Ah, não é assim, irmão, não é um calorão desse andar aí com essa camisa fechada até em cima, não dá para usar uma regata, a irmã com esse cabelão, por que a irmã não corta esse cabelo, né? E o que diz o Espírito Santo às igrejas? Que para o homem usar o cabelo comprido é desonroso, mas a mulher ter o cabelo grande é honra para Deus. Então, o povo do Senhor Jesus, o que o Espírito Santo está falando para nós ser poderoso, não pisar nas pessoas, mas receber poder, como disse o Senhor no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, verso 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então o povo do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, se tornar poderoso é ser obediente à palavra de Deus. Não ser bruto, não ser estúpido, não ser iracundo, mas conduzir com mansidão, com temperança, palavras temperadas com sal, para que muitos possam se salvar e para que muitos possam se agradar do pastor, do pregoeiro, da pregoeira, e possa falar: nossa, que pastor abençoado, que pregoeira de bênção na igreja. A pessoa tem uma paciência para falar, uma tranquilidade para explicar o evangelho. Não é aquela gritaceira que ninguém entende nada, aquela, né, como diz as escrituras, deixai de toda gritaria. Como diz as escrituras, deixai de toda gritaria, de toda blasfêmia. Então o povo de Deus, povo santo, povo ungido do Senhor, essa é a vontade de Deus, que todos os despenseiros, pregoeiros do Evangelho, homens de Deus como Ló, que afligia a sua alma lá em Sodoma e Gomorra, como Noé, que também se afadigava e anunciava sobre o dilúvio, e ninguém lhe deu-lhe crédito. Então o povo do Senhor foram homens de Deus, apóstolos, patriarcas, mulheres obedientes, submissas, que estiveram também fazendo a obra do Senhor, como Sara chamava Abraão de Senhor, reverenciava seu esposo. Então o povo de Deus, está aí as escrituras, o juízo de Deus, o Senhor chamando nós para a reconciliação, para um conserto. Então o povo de Deus, que nós prega a verdade. É bom falar dos milagres, mas milagre não fala de doutrina, milagre não fala de repreensão, milagre fala de presentes de Deus, bênçãos de Deus. É bom pregar a doutrina e também anunciar os milagres do Senhor no meio da mensagem. Aí o povo vai entendendo, o pregoeiro vai exortando e vai consolando, o pregoeiro vai exortando e vai consolando, o pregoeiro vai repreendendo e vai consolando, o pregoeiro vai falando e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Então, povo de Deus, esta é a vontade do Senhor Jesus Cristo, que nós seja hospitaleiro, não seja estúpido, mas conduza com mansidão aqueles que vierem até nós. Vamos às Escrituras, em nome de Cristo Jesus. Carta de Tito, capítulo 1, verso 10. Verso 10.
Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado. Então você viu ali que principalmente os da circuncisão falavam coisas vãs, né? Enganadores, né? O que é circuncisão? Era aqueles que eram registrados. Hoje você tem o registro num papel com uma capinha, tipo uma carteirinha, mas antigamente era um sinal que Deus deu para o povo de Israel, para que o povo fosse registrado que era um servo de Deus. Mas aqueles que eram da circuncisão já não andavam mais como um povo de Deus. E hoje assim nas igrejas. Da qual igreja que é? Eu sou da igreja fulana. Mas você toma ceia, você não, eu sigo pela fé agora, né? Deus até o coração, né? Escutei uma mensagem aí de um irmão aí que não precisa andar com a camisa fechada até em cima, não precisa andar com a calça arrastando lá embaixo, eu já posso andar com bermudão, eu já posso andar aí, né? Posso pegar uma praia, posso ir para academia fazer uma musculação, posso malhar um pouco. Escutei uma mensagem aí que já essa doutrina aí é oprimição. Viver oprimido, e por que isso, né? Então o povo de Deus ali está falando principalmente os que eram registrados. Então principalmente os que são membros da igreja, membros de um corpo de uma igreja, mas que já não fazem mais parte da membresia da igreja, mas ainda frequentam as igrejas e pregam palavras vãs. Eu lembro de você quando você consagrava, quando você, né, louvava a Deus, andava com aquelas rouponas, né? Parecia um pastor, um presbítero, a irmã parecia uma missionária. Hoje as irmãs já andam com aquelas blusinhas mais caídas, né? Já usam mais aquelas roupas mais berrantes, os irmãos já procuram aquelas calças mais apertadas. Esse dia até falei para um pastor que Deus me mostrou na madrugada, que muitos irmãos dentro de todas as igrejas, por mais que a irmã esteja bem vestida, né, a membra da igreja lá, para você entender, muitos pecam pelo pé da irmã. Ficam olhando no pé, imaginando coisas imagináveis. Foi isso que Jesus me falou comigo. E se eu estiver mentindo aqui, povo de Deus, eu hei de dar conta. E se eu estiver mentindo aqui, eu hei de dar conta no dia do juízo final. E muitas irmãs têm pecado olhando para a retaguarda dos irmãos, por causa das calças apertadas. Então, povo de Deus, o que diz as Escrituras em Romanos capítulo 8, verso 8? Portanto, agora aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, povo do Senhor, que nós esteja firme, principalmente os da circuncisão, principalmente os que são registrados numa igreja, ou são membros da igreja tal, da igreja fulana, da igreja beltrana, tal, mas já não anda mais como manda as Escrituras, anda pregando as suas próprias convicções, porque ouviu, porque falou. O que eu estou trazendo aqui não é doutrina da minha igreja, não é doutrina do lugar onde eu congrego. O irmão é da igreja Deus e Amor. Não. O que eu estou falando aqui são as Escrituras sagradas, é aquilo que o Espírito Santo de Deus está revelando. Família é família, igreja é igreja. Nunca compare uma igreja com a família, jamais. Nunca faça isso, jamais. Não cometa esse sacrilégio. A igreja é do Senhor. A minha casa será casa de oração. Então nós estamos na casa do Pai, tá? Mas o Senhor habita dentro de nós. Ele diz: aquele que guarda a minha palavra e obedece, eu farei morada. Então nós somos tabernáculo do Senhor. Nós somos casa de Deus aqui na terra. O que disse Jesus: destrua esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Eu erguerei esse templo novamente. Ele falava de si mesmo.
que eles iam derrubar Jesus, pregar na cruz, ele morreria, mas em 3 dias ele voltaria de volta, renovado, para continuar anunciando a palavra como tem hoje. Até hoje Jesus tem falado. Aquele que rejeita o mensageiro rejeita Jesus. E aquele que rejeita Jesus rejeita o Espírito Santo. E aquele que rejeita o Espírito Santo rejeita Deus. Rejeita a majestade do Senhor. Então, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. Que Deus consagre nossas vidas a cada dia. Louvado seja Deus. Vamos ao juízo de Deus. O que o Senhor falou com Pedro ainda? Na segunda carta, no seu capítulo 2. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 13. Ao juízo de Deus, que coisa, olha, horrenda. Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado. Então você vai vendo aí o juízo de Deus, tá? Estão no meio dos seios das igrejas, se banqueteando com o povo de Deus. Muitos tendo prazer em seus deleites, nos alimentos cotidianos. É que muitos têm falado e pregado. Muita prosperidade. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus quer ver todo mundo feliz. Povo de Deus, a palavra do Senhor diz assim: aquele que tem, reparta com aquele que não tem. Reparta, não venda, não troque. Não acumule para si tesouros na terra, mas junta um tesouro no céu. Então o povo do Senhor, está aí bem claro o juízo de Deus. Está bem claro. Então que nós não venhamos se enganar. Que nós permaneça firme. Como foi falado, como você viu lá no verso 10, lá da carta de Tito, no primeiro capítulo, agora o Senhor ali falando já à igreja, né? O galardão da injustiça. Povo de Deus, o que é o galardão da injustiça? É a condenação ao inferno. Isso é o galardão da injustiça. Vamos às Escrituras, em nome de Jesus. No versículo 14 da segunda carta de Pedro. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vejam aqui, terrível o que o Espírito Santo está alertando as igrejas do Senhor na terra.
Povo de Deus, povo consagrado, misericórdia, Jesus, misericórdia. Povo consagrado de Deus, veja ali o que o Espírito Santo está falando, exortando as igrejas. É aquilo que o Senhor falou comigo esses dias, que eu já falei, que muitos homens, por mais que as irmãs estejam bem vestidas, bem comportadas nas vestes, muitos ficam olhando para os pés das irmãs e pensando coisas imundas, imagináveis. O Espírito Santo falava comigo de madrugada. Povo de Deus, povo consagrado de Jesus, tendo os olhos cheios de adultério, cheio de avareza, torpe ganância, engoldando almas. O que é engoldando almas? Enchendo a paciência do irmão, enchendo a paciência da irmã para a irmã desviar. Isso é engoldar. Isso é engoldar. Vamos ver quando as pessoas vão fazer lá um frango assado, elas pegam farofa, abrem aquele frango e vão ponhando ali dentro aquela farofa, vai engoldando ali aquela ave que vai ser assada. Assim são nas igrejas. Muitos que já saíram das igrejas, qualquer igreja já saiu, aí ele chega naquele irmão e começa a engoldar aquele irmão com palavras vãs, palavras dissolutas, palavras até de torpe ganância. O irmão está tanto tempo nessa igreja, não é um presbítero, não é um pastor, vamos lá. Você já é consagrado, já pega uma congregação e tal, a doutrina é a mesma, e assim vai, e vai colocando coisas, vai engoldando aquela alma, vai bajulando. Povo do Senhor, tendo os olhos cheios de adultérios, de torpe ganância, nunca se cansam de pecar. Povo de Deus, esse dia eu estava falando para o irmão lá na igreja, se nós deixar de fazer o bem, nós pecamos, então imagine se nós ficar fazendo só pecado, nós ficar só errando. Se nós deixar de fazer o bem é pecado. Disse o Senhor à igreja da Tessalônica, lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, que não é para nós ser cansados de fazer o bem. Imagine quem só faz maldade, os olhos somente cheios de adultério, cheios de ganância, cheios de avareza. Povo do Senhor, não se engane, o Espírito Santo está avisando sobre o juízo. Espero que você possa tocar nas letras vermelhas desse canal e deixar teu escrito, teu comentário, avisar o pai, a mãe, os irmãos congregados para que ouçam essa mensagem e escapem do juízo da condenação e entrem para o juízo da salvação eterna, porque todos se dobrarão diante do Senhor Jesus, quer pecadores, quer resgatados do pecado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 15. Glória a Deus, você está contemplando com seus próprios olhos as Escrituras. Glória a Deus, povo de Deus, povo consagrado. Ali, o Espírito Santo de Deus está alertando as igrejas que eles saíram do reto caminho, tá?
Eles deixaram do reto caminho. É aquilo que você está lendo, é aquilo que você está analisando. Como que está a minha vida diante do Senhor, como que está a tua vida. Que nós permaneça reto. No versículo anterior você viu ali o Senhor falando filhos malditos. Então os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Hoje tem muitos pregoeiros que amaldiçoam o povo de Deus por causa de dinheiro. Se você não der o dízimo, a tua geladeira vai encher de formiga, o feijão vai azedar, teu gás vai acabar, você vai gastar na farmácia, você vai gastar com doenças, você vai gastar com isso, com aquilo. Esses são pregoeiros que amaldiçoam o povo de Deus. E se você ler lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Você vai ver ali que o Senhor já se fez maldito para poder abençoar seu povo. Porque diz as Escrituras, maldito aquele que for pendurado em cruz de madeiro. Então Jesus se fez maldito para poder abençoar seu povo. E se você ler lá na carta de Tiago, no capítulo 2, ali o verso 4 e 5, ali fala que o Senhor chamou os pobres deste mundo, desta vida, para enriquecer espiritualmente o povo de Deus. Então, povo do Senhor, eles saíram do reto caminho. Amaram o prêmio da injustiça. Amaram a condenação ao inferno. Então, povo do Senhor, que nós, como diz a palavra do Senhor, seja sóbrios e vigilantes. Sóbrios. Esteja atento. Lembrando de tudo que é pregado, que nós não seja ouvintes esquecidos, mas que nós permaneça crendo que Jesus é galardeador e que muito breve Ele voltará. Vamos às Escrituras. Você vai continuar lendo mais um pouquinho. Nós vamos estar orando e encerrando essa mensagem, essa continuação da primeira mensagem. Em nome de Jesus. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 17. Ao juízo de Deus, veja como Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão tristes com as igrejas na terra. O verso 18. Glória a Deus, está bem claro. Eu creio, eu não enxergo direito, mas eu creio que você que tem olho bom, você está podendo entender as Escrituras. Como Jesus está triste com aqueles que estão desviando os irmãos que andam na doutrina, andam direito, para o caminho do erro. Como o Senhor está triste, povo de Deus. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Misericórdia, Jesus.
Glória a Deus. Povo de Deus, povo consagrado de Cristo Jesus, que Deus nos dê saúde para compreender todas as coisas inspiradas pelo Espírito Santo. Aí está, povo de Deus, muitos homens, muitas mulheres, hoje falando coisas arrogantes. Eu queria falar porque eu saí da igreja fulana. Eu queria explicar porque, povo de Deus, a pessoa não pode se tornar juiz, ela tem que ser observadora da lei. Se a pessoa não é observadora da lei, da palavra de Deus, ela se torna juiz. E duro juízo essas pessoas receberão. Povo do Senhor, mais uma vez o Senhor ali demonstrando, falando, muitos tentando desviar os irmãos para o erro, muitos tentando desviar as irmãs para voltar às coisas erradas, muitos só falando de vaidade, muitos que falam que vaidade lá, nos originais lá, que vaidade é riquezas. E é o que está acontecendo aí, povo de Deus. Apetite desordenada, glutonorias, vaidades, consciências da carne. Deus mandou falar com você, mas Deus não revelou nada. Deus não falou nada. Fui convidar uma pessoa para pregar o evangelho no presídio. Pessoa arrogante, quis me bater. Falou que ia me meter a mão na cara, que ia me espancar. Outro foi para me agredir. E são pessoas que estão no meio das igrejas. Muitos pregoeiros estúpidos. Eu falo isso porque o Espírito Santo nos ordena que fale. Muitos pregoeiros sem temperança, sem mansidão. Qualquer coisa já processa, mete na justiça. Tenta tirar, oprimir o pobre que já não tem nada. E muitos membros da igreja, de qualquer igreja, ficam adorando os ricos. Se eu tivesse isso e aquilo, e procura ter amizade. Eu só tenho amizade só com o pessoal da Altelite. Olha, eu só tenho amigão, amigona. Misericórdia. A Bíblia diz que são eles que nos arrastam para os tribunais. Arrastam os pobres do Senhor, aqueles que o Senhor enriqueceu, porque o Senhor traz uma revelação. Imagine um membro, uma membra da igreja chegar no pastor da igreja e falar: olha, pastor, Deus me deu uma visão com Provérbios 5. Provérbios capítulo 5, irmã. Ô irmão, o que é isso? Que fala do adultério. E Deus mandou falar isso pro pastor. Pensa numa pessoa que vai se tornar um bárbaro. O que é isso? Você tem que orar de volta. Olha, eu acho que não. Olha, às vezes, não, se comeu demais, acho que dormiu de barriga cheia. Povo de Deus, está assim hoje a estupidez. Você vai falar com uma pessoa, a pessoa já se afasta, não vem nem dar mais Pai do Senhor, ela fica longe já. O irmão começou agora, já quer exaltar. Povo de Deus, quando a pessoa está errada, a pessoa cai por terra, mas quando a pessoa está certa, ela fala línguas, ela pula, ela glorifica, porque ela sabe que ela pode deitar e reinclinar sua cabeça no travesseiro, porque a consciência dela está em paz com Deus. Então, povo do Senhor, não se engane, igreja do Senhor. Não se engane, Jesus está vendo tudo. Vamos às Escrituras em nome de Jesus. Glória a Deus, versículo 19 da segunda carta de Pedro, versículo 19. Olha aí, povo de Deus, como o Espírito Santo de Deus está alertando as igrejas, povo do Senhor. Glória a Deus, o Senhor está revelando aqui coisas aqui, ó. Glória a Jesus.
Oh, meu Deus. Glória a Deus. Povo de Cristo Jesus, cristãos que seguem a Cristo, em todas as nações, em todos os lugares. Povo de Deus, veja ali, ó. Hoje muitos têm saído das igrejas, qualquer igreja. Olha, Deus falou comigo para me abrir uma igreja, a doutrina vai ser a mesma, vocês vão ver que Deus vai fazer nesses lugares, porque eu vi umas coisas erradas dentro da igreja, sabe? Eu vi isso, eu vi aquilo, olha, a mulher do pastor, a filha do pastor, o primo do pastor, o parente do pastor. Eu vi algumas coisas, então eu vou falar por que eu saí da igreja. Povo de Deus, qual que é o motivo? O pecado está em todos os lugares. Dentro da igreja, você não vê coisas abomináveis, quase, no sentido carnal. O materialismo está em todas as igrejas, a tecnologia está aí. Turma fazendo bailão nas igrejas, neon, fumaça, se requebrando, saracoteando. Mas esse daí fica para um outro dia, povo de Deus, né? Uma outra oportunidade. Mas ali são os que abrem igreja e estão prometendo liberdade. Olha, aqui a doutrina vai ser a mesma, vocês vão ver. E sendo que o Espírito Santo está falando que eles se tornaram servos novamente do erro que estavam, servos da corrupção, o mundo corrupto. A pessoa sai da corrupção do mundo, do pecado, da prostituição, dos vícios, da lascívia, da ignorância, da blasfêmia, da murmuração, da indignação, da cólera, da ira vindoura. Por quê? Por que ela sai? Para ela se tornar incorrupta, para que também possa receber uma coroa de justiça no céu. E muitos prometem liberdade. Nossa, você está ainda nessa igreja? Meu Deus, essa igreja oprime o membro, oprime, não oprime. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, povo de Deus, não se engane. É que não dá para mostrar todos os versículos no áudio, porque o outro áudio já parou. Mas povo de Deus, povo consagrado, não se engane. Olha, o saudoso missionário Davi Miranda, eu não ia nem falar, né, no irmão, mas todos os apóstolos já morreram, os patriarcas todos, e nós pregamos, né, como se eles estivessem, eles estão vivos com Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu não vou estar aqui na igreja, mas o Espírito, a inspiração vai estar aqui convosco, vocês vão se lembrar de tudo isso que eu preguei para vocês. Então o missionário Davi Miranda, né, liderados que estavam junto com o missionário Davi Miranda, como eu disse que família é família, igreja é igreja, o missionário criou esta carteirinha que está na vossa frente, que é o cajado, que fala do cabelo, que fala do palavrão, que fala do casamento, que fala de tudo, tá? E todo membro que ali se batiza, ali desce as águas, recebe o cajado na mão para poder agora velar pela sua própria alma. Mas se a pessoa é analfabeta, não sabe ler, não tem entendimento nas letras, o pastor vai ler o RI, o pastor vai ensinar, toda semana tem culto de doutrina nas igrejas, então ninguém está desavisado. Muito breve explodirá esse céu e Cristo vai levar sua igreja arrebatada. O céu passará como estrondo, como um rolo, como um papel que se enrola, povo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos orienta, nos alerta. Então muitos estão prometendo liberdade, sendo que diz as Escrituras que todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca maltrata a sua própria alma. Então, povo de Deus, não se engane.
Jesus está às portas para levar a sua igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.